Então, até agora, a gente estava discutindo semicondutores nos quais a presença de alguma corrente ou algo do tipo era criada pela excitação de um elétron que vagava aqui a banda de valência e ocupava a banda de condução. De modo que a densidade de cargas positivas e a densidade de cargas negativas era a mesma, N igual a P. A gente vai chamar de N de cargas a densidade de negativos e P a densidade de cargas positivas. Tá? Sem nenhuma impureza, N igual a P. A gente vai ver que quando impurezas estão presentes, pode ser que mude um pouco isso. E aí o semicondutor começa a se chamar de extrínseco. Então, intrínseco é quando todas as cargas são geradas por excitação da banda de valência. Extrínseco é quando algumas das cargas são supridas por elementos estranhos no cristal. O que significa isso? Depois a gente fala sobre extrínseco, na verdade. Vamos primeiro discutir um pouco da relevância importante que tem semicondutores intrínsecos e uma propriedade que é independente de se é intrínseco ou extrínseco. Tá? Essa propriedade vai ficar mais clara adiante. Vamos pegar agora, por exemplo, e olhar a ocupação por elétrons. Tá? Elétron sendo o contrário de buraco aqui. Obviamente você tem os elétrons mesmo do material, e tem esses chamados quasi-elétrons de condução, que são esses estados excitados eletrônicos. Tá? Esses estados estão ocupados termicamente seguindo a distribuição de Fermi-Dirac. Essa distribuição, se a escala de temperatura é muito menor do que a escala de energias, ou você pode botar aqui que é a energia do gap, se a temperatura é muito menor do que o gap, que é um caso muito em contra disso. Lembrando que em temperatura ambiente, Kb vezes 300 Kelvin vale 25 mA/V. Enquanto o gap é da ordem de 1 eV. Então é bem verdade isso, que beta é 1 sobre kBt, né? Beta vezes as energias é muito maior do que 1. Com o cuidado de que a gente não discutiu ainda muito bem onde que fica o potencial químico. Eu vou dizer para vocês que o potencial químico a temperatura zero, que seria a energia de Fermi, fica no meio do gap do semicondutor. Tá? Então a distribuição de Fermi-Dirac fica mais ou menos com essa cara aqui. Tá? E a gente está olhando já dentro da banda de condução, então a gente está olhando para esse rabo aqui. Esse rabo é muito bem aproximado simplesmente por uma exponencial, porque como beta epsilon menos mi é muito maior que 1, esse número aqui é muito maior do que 1, e aí fica 1 sobre esse número. Então essa cauda é uma cauda com uma cara meio parecida com o Maxwell-Boltzmann. Tá? E essas energias que entram aqui, a gente também pode aproximar como sendo só a forma da dispersão no fundo da banda de condução, que começa a partir da energia do fundo da banda de condução e tem essa relação quadrática. Essa relação quadrática está escrita dessa forma esquisita, porque aqui já está abrindo a possibilidade, que a gente não vai discutir a fundo no nosso curso, de que a massa efetiva seja anisotrópica, ou seja, ao invés de você ter K ao quadrado, você pode ter, por exemplo, Kx, H cortado sobre 2mx, Kx. Pode ter até uma coisa fora da diagonal, tipo Kx, H cortado ao quadrado sobre 2mxy, Ky e tudo mais. Então, de certa forma, o caso de massa isotrópica, que é o caso que a gente está tratando aqui no nosso curso, seria o caso no qual essa matriz de massa efetiva, ou tensor de massa efetiva, na verdade isso é um tensor de rank 2, é diagonal, é proporcional, diagonal não, mais do que ser diagonal, ele é proporcional à identidade. Enfim, detalhes, o importante é que você tem essa função quadrática. Uma função quadrática a gente já resolveu antes a densidade de estados a gente fez logo no início do curso, e ela é proporcional à raiz quadrada da energia,
com o cuidado de que essa energia agora não é contada a partir de zero, e sim a partir do fundo da banda de condução EC. Então EC está aqui. E essa massa deixa de ser a massa do elétron livre e passa a ser a massa efetiva na banda de condução. Então, de posse dessa quantidade aqui, a gente pode, por exemplo, calcular a densidade de elétrons na banda de condução, que a gente chamou de N. Essa densidade é dada pela integral dessa distribuição vezes a distribuição de Fermi-Dirac, né? Repara que só integrada do início da banda de condução até o infinito. Né? Se você integrasse todos, você encontraria a densidade total de elétrons, incluindo os de valência. Eu quero saber só os da banda de condução. Essa integral fica mais fácil com a aproximação que eu fiz de que a distribuição de Fermi-Dirac já está com a cara de Maxwell-Boltzmann. Então fica só uma exponencial aqui. Integral de exponencial vezes raiz. Você tem o truque de transformar isso daqui em mudando de variável. Essa mudança de variável vai te dar um resultado que é basicamente a exponencial dividido pelo beta a 3 meios. Então, repara que essa densidade depende da temperatura que você está olhando, né? Ela vai com temperatura elevada a 3 meios. Tá? Vezes a exponencial de menos 1 sobre a temperatura. Então é um comportamento que é levemente polinomial e mais fortemente determinado por essa exponencial. E como que a energia térmica se compara com a energia do gap, ou a diferença entre o potencial químico e o fundo da banda de condução. Seria quase a metade da energia do gap, né? Não é exatamente metade não, mas é por causa da assimetria entre banda de condução e valência, mas é um pouco parecido. É da mesma ordem. E repara que depende explicitamente aqui do potencial químico. O potencial químico, com a dopagem, vai mudar bastante. A gente vai ver isso mais adiante. Então é uma propriedade que varia de material para material. Se eu fabricar 2 vezes o silício, eles não vão ter a mesma dopagem N, porque eles vão ter pequenas diferenças nas concentrações de impurezas. Obviamente, hoje em dia a gente tem uma indústria muito sofisticada em controlar essa densidade de impurezas, mas ainda não é um controle absolutamente determinado. Você controla a ordem de grandeza. Então aqui está como que a densidade de elétrons muda na banda de condução para materiais com gaps diferentes. Aqui está o germânio, que tem gap 0,66, e o silício com gap 1,11. Como eu falei, repara que aqui é monologue, né, que é logarítmico, de forma que se fosse perfeitamente exponencial, isso daqui seria uma linha reta, e esse encurvamento se dá pelaquela dependência t elevado a 3 meios, que a gente discutiu. E basicamente, com a temperatura, varia muito. A concentração de elétrons aumenta muito com a temperatura. Olha que interessante, uma coisa que não está discutida no livro, mas que é importante. Lembra que a condutividade é proporcional à densidade de elétrons e inversamente proporcional ao tempo entre colisões? O tempo entre colisões em si é uma função da temperatura, mas é uma função suave, enquanto a densidade é uma função rápida, né, exponencial da temperatura. Então a condutividade como função da temperatura para semicondutores é fortemente dominada pela densidade eletrônica, que aumenta exponencialmente, de modo que a condutividade aumenta exponencialmente. Então a condutividade de semicondutores aumenta exponencialmente com a temperatura. Então é temperatura alta. Acho que é menos 1 sobre T, se não me engano. Não tenho certeza. Da ordem de menos alfa sobre T, né? Se fosse um metal, a densidade não varia com a temperatura, né? Porque a densidade de elétrons do metal é a densidade da superfície de Fermi, simplesmente. A gente já viu isso no modelo de Sommerfeld.
mais o tempo de colisão se modifica, de forma que a condutividade em metais diminui com a temperatura, com alguma potência aqui da temperatura que depende dos detalhes de qual é o fenômeno que está causando um tempo de vida finito, tempo de relaxação finito. Então isso é uma diferença grande entre semicondutores e metais. Não só a própria condutividade, mas como que a condutividade se altera com a temperatura. E muitas vezes, se você tem um semicondutor que conduz bem, ou um metal que é ruim, que é de baixa qualidade, você pode acabar confundindo uma coisa com a outra. Então é importante, porque você pode acabar tendo condutividades parecidas. Então é importante essa dependência com a temperatura para você caracterizar. A forma mais formal de caracterizar um isolante ou um condutor é em termos da sua condutividade versus temperatura. Ok. Agora, a mesma conta, não foca em tudo não, vamos ler com calma. A mesma conta pode ser feita para buracos. A única diferença que vai aparecer é que a densidade, a fração de buracos, a densidade de buracos, é 1 menos a fração termicamente excitada de elétrons, tá? Então é dada por isso daqui. Mas, da mesma forma, você pode fazer a aproximação de que a temperatura é muito baixa comparada com o gap, e você termina com uma expressão parecida, só trocou aqui a ordem, né? Para essa ocupação térmica. A energia dos buracos tem esse sinal negativo aqui, e, obviamente, a densidade de estados também vai ter que carregar esse sinal negativo. Ao invés dela ser uma raiz quadrada crescendo assim, ela é uma raiz quadrada crescendo assim, como função da energia. Tá? Vem baixa e depois cresce como uma raiz quadrada. E aí a densidade P, a densidade de buracos, né, de falta de elétrons na banda de valência, vai ser integrada de menos infinito até a borda da banda de valência. E vai ser essa integral simples, né, que aparece aqui. Que não é muito difícil de fazer, é exatamente a mesma técnica que no caso N. E aí você fica com essa densidade de buracos P. Repara que ela, mais uma vez, depende da temperatura, com a mesma forma funcional. Depende da temperatura aqui na exponencial, então também é dominada por essa exponencial. Mas agora, ela é proporcional a E elevado a menos beta vezes o potencial químico, que é aquela dependência das impurezas. De modo que o produto N vezes P, o produto entre a densidade de impurezas e a densidade densidade de elétrons e a densidade de buracos, é uma função que só depende de temperatura e não do potencial químico. Então é independente da dopagem. Isso é muito importante para caracterizar semicondutores. Quando você tem um semicondutor dopado, às vezes pode ser meio difícil de determinar a energia do gap, oticamente ou por medida simplesmente de condutividade. Se você fizer a condutividade de elétrons e buracos, vai obter separadamente as duas densidades e o produto delas segue essa lei que é chamada de lei de ação de massas. Lei de ação de massas é como a gente chama essas leis de reação química, né? Então aqui você pode pensar que isso aqui é uma espécie de equilíbrio químico, em que todo buraco é associado a uma falta de elétron. Todo elétron é associado a um buraco deixado para trás na banda de valência. Assim como na química, todo produto é associado à remoção dos reagentes, né? Então é uma lei equivalente a essa existe em química. Então esse produto NP é uma característica intrínseca da temperatura e do tipo de material que é, e a temperatura ambiente aqui está o produto NP para silício, germânio e arseneto de galho, né? Isso é, de certa forma, uma medida de quão fácil é você gerar termicamente correntes. Então é mais fácil no germânio do que no silício, por exemplo. A arseneto de galho é a mais difícil de todas. Repara que a unidade é centímetro a menos 6, né? Porque é o produto entre duas densidades numéricas, não é densidade de carga, não.
E aí, se você não tem dopante nenhum, é fácil dizer que, se não tem dopante nenhum, o número de elétrons é o mesmo número de buracos, e você consegue determinar que cada densidade separadamente vai ter que ser a raiz quadrada do resultado da lei de ação de massas, né? Então também é uma forma de você determinar quão intrínseco é o material. Se o N que você mediu difere muito da densidade de impureza, a concentração intrínseca, essa diferença é uma medição do número de impurezas. Então vamos considerar, por exemplo, agora vamos tratar essas impurezas de forma um pouquinho mais formal, não só como sendo uma mudança no potencial químico. Considera o silício, por exemplo, que tem gap 1.1 eletronvolts. Se você tira o silício, se você for ver o silício na tabela periódica, ele fica aqui assim na direita. À direita dele tem o fósforo, à esquerda dele tem o alumínio. Se você remove um átomo de silício, umzinho só, de todos os 10 ou 22, e coloca um átomo de fósforo, e o átomo de fósforo com relação ao átomo de silício, ele só te traz um próton a mais e um elétron a mais. Então você pode pensar que você continua tendo a descrição mais ou menos contínua que você tinha do silício, perturbada pela presença de um elétron a mais e um próton a mais. A banda de valência continua preenchida, né? Porque você tirou um átomo de silício e botou um outro átomo que tem todos os elétrons que o silício já tinha. Então a banda de valência continua preenchida. E esse elétron extra precisa ir para a banda de condução. Então essa impureza a gente chama de uma impureza doadora, que é doadora de elétrons. Ou dopante N. E N é o símbolo dado para quando uma densidade de elétrons, mesmo a temperatura zero, é finita, ou seja, é quando você tem muitos dopantes tipo N. Se ao contrário você fizesse um alumínio, você tá com um elétron a menos com relação ao silício, de forma que o último estado da banda de valência está desocupado. Então esse é um átomo que vai aceitar um dos elétrons da rede. Então uma impureza aceitadora, um dopante tipo P. Aqui está um outro exemplo de dopante tipo P também, que a gente falou aqui do alumínio, né, da outra vez. Aqui o boro também é. Na verdade, qualquer um que estiver na coluna do boro, que é o boro, alumínio, índio, outros elementos, vão ser dopantes tipo P. Enquanto todo mundo que estiver na coluna do fósforo, que inclui fósforo, arsênio, bismuto, antimônio, todos esses vão ser dopantes tipo N. O esquisitão é o vizinho do carbono, que é o... Eu não me lembro muito bem, oxigênio? Não, nitrogênio, talvez. Acho que é o nitrogênio. Ele é esquisitão, ele tem um comportamento muito diferente dos outros, quimicamente é diferente a ligação, e aí não dá origem a essa física que eu estou discutindo com vocês. Você não pode pensar ele simplesmente como um elétron a mais e um próton a mais. Ele altera significativamente, ele não entra substitucional assim. Ele altera significativamente a geometria no seu redor. É o nitrogênio é um esquisitão. Mas qualquer um que você colocar aqui no lugar do silício dopa. E isso é verdade com outros cristais, por exemplo. Por exemplo, a gente viu arseneto de galho. Arseneto de galho. Se você tira um átomo de galho e bota um átomo de germânio no lugar, vai ser dopado tipo P, né? Tipo N, né? O germânio tem um elétron a mais do que o galho. Então é uma impureza doadora. E assim por diante. O argumento é relativamente simples nesse sentido. Só começa a complicar se você pega esses átomos, às vezes, mais profundos, que deformam muito a rede. Então, às vezes, eles não equivalem certinho a simplesmente adicionar ou remover elétrons.
Na prática, uma coisa um pouquinho mais complicada ainda acontece, que é o seguinte. Não só o próton contribui com um elétron mais, o próton não, desculpa, o fósforo contribui com um elétron a mais, mas ele também contribui com um próton a mais. De forma que esse elétron que está aqui de bobeira pode se ligar ao próton. Então a temperatura zero, ou temperaturas relativamente baixas, os elétrons congelam, eles ficam presos nas suas impurezas e não conduzem no material. Então só para temperaturas altas suficientes, de forma que acontece essa excitação do estado ligado aqui. Então ele dá origem a esses estados ligados que tem energia um pouco mais baixa do que a banda de condução. Né? É a energia do elétron com banda de condução mais essa energia de ligação com o próton, né? Ou com o íon que foi deixado para trás. Mesma coisa acontece para dopante tipo P. Ele cria estados livres logo acima da banda de valência, de forma que termicamente é muito fácil excitar um buraco daqui para esses estados livres. Quando excita, deixa para trás um buraco e acontece a condução. Para temperatura muito baixa, os elétrons preenchem aqui e fica congelado. Então, isso faz também causar uma alteração no potencial químico. O potencial químico de um cristal, de um semicondutor intrínseco, ele é mais ou menos no meio entre a banda de condução e a banda de valência. A gente já discutiu isso. Mas para um cristal dopado, por exemplo, tipo N, a dopagem fixa aqui o potencial químico aqui nessa região, né? Não é muito difícil perceber isso, porque para a temperatura zero, esses estados estão todos preenchidos com elétrons e aqui estão vazios. Então o potencial químico tem que estar entre os dois. Mesma coisa acontece para o tipo N, para o tipo P, né, em que você fica com esse nível entre os estados livres criados e a banda de valência preenchida. Então, fica bem óbvio que a dopagem controla fortemente o potencial químico. Né? O potencial químico é determinado por dopagem. E por isso que a lei de ação de massas é importante, porque você não pode garantir que o potencial químico está aqui em cima, aqui ou aqui embaixo, para materiais reais, né, não idealizados, que têm impurezas dentro deles. E esse shift acontece por uma densidade de impurezas muito pequenas. Mesmo uma parte em 1 milhão já é o suficiente para alterar muito o potencial químico. Aqui está uma escala típica, só para vocês saberem quanto é que um argumento que eu estou usando é que essa excitação térmica daqui para cá é muito mais difícil do que essa excitação térmica daqui para cá. E a razão para isso é que esse desenho está fora de escala. Esses estados estão ligados muito menos do que o tamanho dessa gap da banda de valência para condução. Então aqui estão valores típicos para energias de gap, que são da ordem de elétron-volts. E aqui estão energias de ionização de dopantes. Repara que eles são da ordem de milieletronvolts, né? O maior aqui é 160 milieletronvolts. Então é uma diferença aqui de pelo menos uma ordem aqui é dezena de milieletronvolts, né? Então 1 a 2 ordens de grandeza é a diferença da ionização. Então a ionização acontece quase que imediatamente, a temperatura ambiente, a maior parte das impurezas já está ionizada, maior parte não, mas uma parte razoável, uma parte mensurável, enquanto para a excitação direta de um semicondutor intrínseco é mais difícil. Repara também que esse cara aqui já está fora da faixa dos fótons ópticos, né? Essas excitações já são numa faixa de energia já bem dentro do infravermelho distante. Então, com isso, a gente já é capaz de entender algumas coisas de dispositivos semicondutores, que vai ser a próxima aula.